Estamos iniciando o primeiro Prosa de 2024, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Nilmar Olímpio. Este que é o episódio de número 80 do Prosa Podcast. Obrigado a todos os amigos, dos parceiros, patrocinadores que acreditam no Prosa, neste canal, que tem o simples objetivo de conectar pessoas e levar informação de qualidade a todos. Já peço também que nos sigam nas nossas redes sociais, no Instagram, no nosso canal do YouTube. Os endereços estarão aí embaixo na descrição. O Prosa está sendo produzido aqui no espaço Bengaia Cowork. Agradeço a Lilian, a proprietária, a Rose, por disponibilizar esse espaço aqui para a gente. Eles que são grandes parceiros. E você que não tem um local para atender seus clientes, você que precisa abrir uma empresa, ter um endereço fiscal, entre em contato aqui com o Bengaia e saiba mais informações. O endereço e as redes sociais também estarão aqui na descrição do vídeo. Estamos aí começando 2024, com certeza muitas pessoas já estão se planejando aí com as suas metas, os seus objetivos, e outras também não sabem nem por onde iniciar, né, os seus planos. Por isso eu convidei ele, que é treinador, palestrante, mentor empresarial, professor universitário, consultor de gestão de pessoas e também analista de perfil comportamental. Recebo o meu amigo e psicólogo Ronaldo Reis. Ronaldo, bem-vindo ao Prosa Podcast. É uma satisfação receber o amigo aqui. Mar, muito obrigado pelo convite, satisfação toda minha. E que bom poder conversar com você e com as pessoas que vão nos acompanhar logo no início de um ano, né, que 2024 seja um ano muito próspero. E que bom poder voltar aqui. Eu participei logo no início do ProsaCast. A estrutura cresceu, que bom, parabéns. E quando você fala de meta, de objetivos, né, você vem cumprindo com as suas metas, seus objetivos. Então, parabéns e que a gente possa ter uma conversa que ajude de alguma forma as pessoas que estão nos acompanhando. Bem feliz. Sim, você esteve aqui no episódio número 6, falando Número sobre 6. trabalho home office. Perfeito. Um assunto, vamos dizer, específico, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho de cada coisa, da gestão pessoal e a gestão empresarial. O teu currículo ali tá certo? Era aquilo mesmo? Tem mais alguma coisa? Bom, eu comecei a trabalhar com 11 anos, né? Eu vim da área rural, trabalhava com os meus pais, e aí nós viemos para Cascavel, então, desde muito cedo, trabalhando, a gente foi construindo uma história, né? Mas sim, perfeito, você colocou aí um resumo do que a gente faz. Mas especialmente no dia a dia, nós trabalhamos, eu digo nós, porque tem todo mundo que traz também, mas é com pessoas, né? Com, também com objetivos, com projetos, isso é muito bom. E sim, foi na pandemia, Nilmar, foi um momento difícil, né? Que todos Sim. passaram e graças a Deus, obviamente algumas pessoas um pouco mais, né, passaram por momentos difíceis, mas a esperança nos renovou, assim como nós estamos começando aqui um novo ano e se renova também. Você falou um detalhe muito bacana, que ninguém faz nada sozinho, né? Eu conheço a sua história, mais de 20 anos de história, trabalhamos juntos no supermercado e você veio evoluindo, foi trabalhar na Globo Aves, enfim, hoje chegou aonde chegou, mas com a ajuda de muitas pessoas, né? Até quero mandar um abraço a todas as pessoas que te ajudam lá da Rei Gestão de Pessoas, né? Perfeito. E sem eles você não estaria onde está hoje, né? Toda certeza, né? Acho que você falou a palavra conexão no início, né? Isso. E eu gosto muito dela, inclusive ela é o slogan da marca Psicólogo Ronaldo Reis, né? Que é conectando e inspirando pessoas, né? Sim, eu, como sempre trabalhei com pessoas, eu entendi logo muito cedo, né? Para você poder crescer, pode ser uma empresa, pode ser departamento, um grupo de amigos, enfim, sempre vai precisar de pessoas. E graças a Deus nós temos pessoas boas que trabalham com a gente, que Deus foi providenciando, né? E hoje a gente tem uma história muito legal. Então, Bacana. Nós temos outra coisa em comum, eu e o Ronaldo, que nós somos esportistas. O Ronaldo, como eu, também gosta de dar as corridas dele. E eu acho que tem todo um contexto, porque eu acredito que o esporte entra em todo esse assunto aqui de questão de foco, disciplina, organização, objetivos.
né? Você, como eu, você correu várias provas e para correr as provas você tem um treinamento e tem um planejamento. Tô certo? Perfeito, tá E se certo, encaixa tá no certo. nosso contexto aqui? Só tem uma questão, né, eu só não vou para o pódio, né, e você você sempre está lá. Cada um no seu quadrado. O que importa Mas é eu corro chegar. também. Tá bom demais, não tem problema não. A diferença é que você tem que me esperar, né. Mas brincadeiras à parte, Martim, bom, a corrida ela veio por uma necessidade, né, então, teve uma época da minha vida ali que, eh sobrava peso, né. E aí eu comecei a fazer atividade física, né, primeiro pela academia, e aí eu fui apresentado à corrida. Hum. E é um esporte muito simples, né, Nilmar, lógico, precisa de orientação, de um acompanhamento, mas é um esporte democrático, né, então você precisa de um tênis, a rua está aí disponível, os parques estão aí, falando em Cascavel, né, nós temos aí o lago, um lugar belíssimo, mas tem as avenidas também. Então eu comecei a correr, foi no lago, eu me recordo que eu saía do trabalho e ia para o lago à tarde, e as primeiras corridas, nem foi corrida, era caminhada, e aí houve os primeiros trotes, assim, de Alternando. 100, 200 metros, Uhum. difícil, dor nas costas, uma dificuldade para respirar. Mas olha só que interessante, né, quando nós falamos de metas, né, de planejamento, o que isso envolve, pelo menos para mim faz sentido fazer esse link, né, porque assim como, você quer alcançar, terminar uma prova, um trecho, né, estabelecer uma meta, focar nela, planejar, você também vai chegar ao destino final, né, que é justamente alcançar a meta. Mas aí, para isso, você precisa se preparar. E aí entender que é um passo de cada vez, as coisas não acontecem da noite para o dia. E quando você falou de currículo, de fato, né, eu tenho um currículo acadêmico, mas muito também da experiência da vida, é muito importante também. Mas tudo isso foi construído ao longo de um tempo. Então, quando nós falamos de metas para 2024, acho que uma questão que eu gostaria de reforçar é que, bom, primeiro, precisa saber o porquê você quer alcançar uma meta, né? Por que que isso é tão importante para você? Porque senão tem o risco de cair no modismo e desistir na metade do caminho. Então precisa fazer sentido. Quando eu comecei a correr, fazia sentido, porque eu precisava dar uma condição melhor física para mim mesmo, né, uma questão mesmo hã, de saúde, de bem-estar. Então esse era o sentido. Então por isso que a dificuldade no início eu acabei superando, porque, o objetivo era maior. Então ter isso claro é importante. E pode ser qualquer coisa, né, Sim. Neymar, pode ser uma graduação, curso, uma segunda língua, pode ser um bem material. Pode ser até sentimental, você quer casar, não quer casar, enfim, não importa, mas precisa ter estar claro isso, né. E aí planejar, nós vamos falar, Lembrando sobre que isso. nós estivermos falando aqui serve tanto para a parte pessoal como empresarial. Vamos Opa, tentar dar uma mesclada ali, né? perfeito. Andam juntas, né, Andam andam juntas, juntas, né? andam juntas. Porque lá dentro da empresa tem um ser humano, né? Que trabalha, que tem uma vida fora. Então, Perfeito. se ele fizer todo o planejamento dele aqui, vai refletir lá na empresa, certo? Mas falando questão de metas, toda essa parte de disciplina, eu acho interessante também a gente fazer um balanço do que passou no ano anterior. Pô, o que que eu fiz de errado? O que que eu fiz de certo? Pode ser aplicado isso? É importante, na minha visão. Claro, claro. Até porque as experiências que nós temos, eu pelo menos entendo assim, elas podem nos, impulsionar, para algo maior, né. Por mais que sejam experiências não tão positivas, porque elas Uhum. também fazem parte, né. Nem sempre a gente ganha. E às vezes o perder é justamente para você criar uma musculatura e lá na frente você ter um impulso maior, né. Eh, eu gosto de ouvir muito podcast, assistir vídeos, etcétera, então eu já vi muitos especialistas, quando eu digo especialistas, são pessoas que estudam, né, o comportamento humano. Eu acredito muito, Nilmar, na questão também das conexões, mas pela questão da energia, né, o quanto que você se conecta com as pessoas, o quanto que a gente troca de energias, enfim, energias boas, não tão boas assim. Mas
ao acompanhar esses especialistas, a grande maioria diz o seguinte: nós precisamos ter um exercício diário e, ao final do dia, avaliar o que aconteceu e projetar o dia seguinte. E, obviamente, quando você faz isso todos os dias, é muito natural, ao final do ano, você olhar para o ano de forma geral e verificar o que aconteceu, né? Quais foram os objetivos alcançados, o que faltou, e aí projeta o ano seguinte. Aí, voltando, por que que isso é um mantra interessante, é uma filosofia interessante? Porque você vai corrigindo. Então, legal, não deu certo, mas por quê? O que que faltou? Faltou empenho, faltou ferramenta, faltou conexão com algumas pessoas, faltou network, e aí você projeta para frente. Aí você fica, de certa forma, num ciclo contínuo, né, de melhoria, como Uhum. deve ser. Então, você faz todo sentido isso que você colocou, de olhar também o que aconteceu. Não com melancolia, com tristeza, mas por que que eu não fiz? Não, ok, tu fez o teu melhor. Era isso que você tinha para poder entregar, né. A questão é, dá para melhorar? Se dá, então como vai ser feito, né? E aí avançar. Até é importante para o nosso autoconhecimento, podemos falar, né? E falando de autoconhecimento, se fala muito no propósito. Falo. Parece uma pergunta tão fácil, né? Qual é o seu propósito? Mas não é uma palavra complexa, né? O que é o propósito? Saber quem sou eu? O que eu quero deste ano? O que é o propósito? Eu te faço essa pergunta. Olha, eu faço essa pergunta praticamente, eu diria todos os dias. Eu vou dizer por quê. Não é que não está claro para é é para reforçar justamente o propósito. Então, vamos lá. Essa palavra propósito, isso é do que eu entendo, tá, meu Marco? Ela, de certa forma, ela ficou muito falada pós-pandemia. Por quê? Porque de repente você não pôde mais fazer as coisas que até então era muito automático você fazer e que muitas vezes não se valorizava. Como, por exemplo, sair de casa. Sair a hora que eu quero, para eu ir aonde eu quero. De repente, de um dia para o outro já não era mais assim. Inclusive, se você saísse, tinha um risco até de sofrer uma punição. De repente, de uma hora para outra, você não poderia ver as pessoas que você gosta, eh, ou até mesmo ir para o trabalho fisicamente, teve que permanecer em casa. E aí, olha só, tá, hã, se eu não posso fazer isso que até então era até automático, por que que de fato vale a pena fazer isso? Qual que é a importância? Porque de repente tinham coisas que, não se valorizava como deveria se valorizar. Então as pessoas começaram a se perguntar, tanto é, agora indo para o lado do trabalho, e começou um movimento muito forte nos Estados Unidos, começou lá, agora falando de mercado de trabalho, né, de profissionais, pedindo o desligamento das empresas, com bons salários, com bom pacote de benefícios, boas empresas, mas que não começaram a identificar que lá não era o local que elas, de fato, gostariam de realizar o seu propósito, né? Não tinha uma ligação clara com o propósito, né? Eu entendo que isso foi devido às reflexões. Isso veio para o Brasil também, né? E até teve um índice, né, para deixar as pessoas tristes, mas até a quantidade, o número de divórcios aumentaram. Eu não quero entrar no cerne aqui, se é correto ou não. Mas eu imagino que tudo isso faz parte das reflexões. Então, o que que é o propósito? De certa forma, pessoal, bem simples. Eu gosto muito de tratar as coisas com simplicidade, como de fato é. A questão é nossa que às vezes colocamos muita complexidade. O propósito é, viu, por que que você faz o que faz? Por que que você sai de casa todos os dias? Por que que você se levanta de casa todos os dias? Por que você está num relacionamento? Por que que você tem os filhos que tem? Né? Por que que você tem os amigos que tem? É a explicação para tudo que a gente faz e também a explicação, ou pelo menos buscar aquilo que aí a gente ainda não faz. Porque você concorda comigo, né, Marco, é muito sem sentido
você passar por aqui, e eu sempre digo, nós não sabemos quanto tempo é. Olha só que loucura. Nós Uhum. não sabemos quanto tempo é e a gente acaba desperdiçando. E por isso que eu me pergunto todos os dias, porque eu tenho essa consciência. Mas o Ronaldo, esse trabalho vai te levar aonde? Esse tempo que você se dedica vai te levar aonde? Os relacionamentos que você tem vai te levar aonde? Porque eu preciso aproveitar muito bem. Então, um propósito cabe nesse sentido. Nesse contexto aí, Falei bastante. oh, não, tá ótimo. Quase uma palestra aqui. Nessa fala sua aí, podemos falar também de certa forma que as pessoas buscam o propósito, muitas nem sabem o que é, muitas nem vão atrás. Isso pode ser uma forma de medo, de insegurança da nossa vida, porque muitos se encolhem. Ah, eu não tenho meta, não tenho objetivo, eu vou viver cada dia como se fosse o amanhã, e acaba o ano não fez nada, iniciou outro ano não fez nada. É isso que eu percebo. Aí você conversa com ela, uma pessoa retraída, com medo, insegura, psicologicamente fraca. Não sei se você já pegou pessoas assim com as suas técnicas, tipo, sem perspectiva nenhuma de vida. Tem. Olha só, hoje eu assisti um pouquinho do. Olha, não tem problema falar aqui, uma parte do programa da Vanice. Sim. E ela disse assim: poxa, amanhã já é sexta-feira. E aí, poxa, já foi uma semana, é a segunda semana do mês de janeiro, né? Eu vou te dizer uma coisa: logo, logo é maio, é junho, julho, e de novo você vai entrar nas lojas, vai estar lá o Papai Noel. E aí é o seguinte: o que você fez durante o ano? Então passa muito rápido. Então, se não tiver, agora já, claro o que você vai fazer durante o ano, você vai ter o risco de ser atropelado pelo próprio ano. Então, e tem uma coisa também, né, Neymar? Essa falta de clareza, isso é muito da sociedade que nós vivemos, porque se você não tiver foco, você se distrai rapidamente. Olha só isso aqui é uma maravilha. Tem 3 aqui nos gravando. E eu aqui 4. Mas a Stephanie, Rafael, Rafa tá quantos ali. deu? 6? Já me perdi nas 6, contas. por Tá. aí. Olha só a estrutura aqui. Legal, uma ferramenta extraordinária. Mas é o seguinte, eu preciso saber usar. Porque senão, essa ferramenta aqui pode me tirar do meu foco. Né? Porque veja, olha só. Vamos lá. E existem vários aplicativos, né, que você consegue identificar quanto tempo fica. Tem muitas pessoas que dizem assim, eu não consigo ler, não tenho tempo. Mas se você for verificar, talvez passe mais de 40 minutos aqui No TikTok. olhando. Não estou criticando, cada um faz o que bem entende com o seu tempo. Estou dizendo que se você não tiver claro esses objetivos e como alcançá-los, o que você vai ter que deixar de fazer, você acaba sendo distraído e aí perdendo a oportunidade de realizar o que você tem que realizar. E aí, lógico, não é só o celular, como eu disse, é uma ferramenta extraordinária, mas pode ser pessoas, pode ser lugares. E quando nós falamos de planejamento, isso eu aprendi com um pouco de dor. Mas sem ressentimento. E muitas vezes, né, Nilmar, é preciso deixar lugares e pessoas, né? Para você Sim. alcançar. Procurar, como nós falamos em off, pessoas positivas na sua volta, conectando com pessoas que realmente têm o seu propósito, pensam como você, tirar as pessoas negativas de fora, porque vamos falar a realidade, né? Nós temos esse projeto. Para falar bem são poucas. Ah, tá, não sei o quê, mas para falar mal tem várias. Se a gente fosse ligar para isso, a gente não fazeria. Em qualquer lugar, no seu trabalho, enfim. Então a gente tem que focar nisso, cabeça boa, pensamento positivo e estar nessa conexão de pessoas que querem almejar o que você procura. Que ajuda, né? Que ajude, não atrapalhe. Você, inclusive, te questionando, puxando a orelha. Sugestões, críticas construtivas. Opa. Então, lugares e pessoas também. Existem vários experimentos mostrando o quanto que influencia. Você, por exemplo, se eu quero eliminar peso, e eu quero, isso é verdade. Se eu convivo com pessoas que não querem, ou pelo menos não entendem que isso é importante, por exemplo, estou de dieta,
Isso. Você sabe que eu estou dieta. Mas vamos comer uma pizza? Mas aí você me convida para sair, tá? Você, olha, tá tudo certo. De repente tem salada, eu como saladinha. Agora, se você ficar todo tempo, mas come aí. Ô, chatice. Come um pedacinho. Vai te ajudando. É só você com essa frescura de dieta e tal. Bom, você não está me ajudando, né? Eu me recordo quando eu comecei a correr, Neymar, eu tive que muitas vezes dizer não para alguns compromissos no sábado à noite, porque tinha uma prova. O treino, né? os treinos. Só abrindo uma adendo aqui, eu não sou como o Nilmar, um atleta de categoria. Eu me divirto correndo, né? Mas mesmo assim eu tinha que Você tinha o preparar. objetivo de se preparar para aquela prova. Perfeito. E você se privava de algumas coisas devido à preparação. Perfeito, é isso. Mas aí as pessoas que estavam ao meu redor, elas respeitavam. Ah, Ronaldo, tudo bem, então vai lá, a gente tem. Outra hora nós vamos. Eu tenho uma amiga, a Nathalie, né? Hoje ela está lá no Nordeste, ela acompanhou muito isso, que foi logo no início, e nós saímos bastante, né? E era muito legal que ela dizia assim, não, tudo bem, depois só, aí amanhã nós saímos, então. Tá, tu vai para tua prova, mas amanhã a gente... Então ela entendia isso. E foi muito importante, porque ela me apoiava no meu objetivo, que era ir lá, né, cumprir com a prova e terminar bem também, né? Então, bom, resumidamente, né? Para metas, você pode até estabelecer, mas não esqueça, pessoas e ambiente influencia muito. Aí a pergunta é, com quem você está caminhando ou quer caminhar? Eu sempre faço essa pergunta nos meus treinamentos de mudança de comportamento. Eu pergunto, e aí? Que muitas vezes a gente precisa deixar algumas pessoas, e não é deixar de amar, de gostar delas, é entender que talvez ela esteja em um outro momento. E tá tudo bem, tá tudo certo. Sim. O importante é cada um saber. Você tem os seus objetivos. Eu também tenho os meus. Quem está nos acompanhando também. Sim. Dentro de tudo isso que você falou de pessoas, como que está a questão de gestão de empresas para a captação dessas pessoas? Como que está a questão do investimento? As empresas estão tendo dificuldade de recrutar pessoas? Bom, nós estamos falando de planejamento para 2024 e provavelmente há empresários, né, empreendedores, profissionais acompanhando. E essa tua pergunta, né, Neymar, ela é feita, né, praticamente todos os dias para nós lá da Reis. Há muita dificuldade, já respondendo a pergunta, por parte dos empresários em conseguir pessoas, né. Eu me recordo, Neymar, que em 2010, por que eu me recordo nisso? Porque eu estava iniciando a graduação de psicologia e eu fui escrever um texto, e aí, como eu trabalhava numa empresa na área de RH, eu tomei isso como base, né? Então, vou buscar informações no RH. E aí eu li algumas matérias que mostravam que o Brasil naquela época estava em pleno emprego, ou seja, praticamente estava com 3 ou 4%, se eu não me engano, de pessoas sem trabalho. Nossa, mas 3 ou 4%? Viu, mas nós já tivemos até 14%, então era pouquíssimo. Por que em pleno emprego? Porque praticamente quase todas as pessoas, né, os brasileiros, estavam trabalhando, segundo o órgão que gerou a estatística. Naquela época eu me lembro que tinha, aí falando mais do Sudeste, né, porque descobriram o pré-sal, tinha muita obra, o setor de... o boom da construção civil. Foi nesse ano aí que estava um momento. Isso obviamente não tem a ver com a política. Tá. Mas aí, em 2012, a situação foi ficando um pouco ruim. Bom, até que chegou aí, 2015, 2016, com mais de 2 dígitos de pessoas sem trabalho. Eu até tenho esses números em alguns slides que eu montei nos treinamentos que eu elaborei. Bom, agora vamos pensar o seguinte. Nós estamos falando aqui de Cascavel, Sul. Região Oeste do Sul do Brasil. Você que atende a região, né? Agora eu pergunto. Nós temos desemprego aqui? Acho que nem quando chegou aos 2 dígitos a nível Brasil, nós tivemos dificuldade aqui, no sentido assim, de faltar trabalho. Então, aqui tem muitas oportunidades, né? É região rica, próspera, né? Muitos empresários que acreditam aqui, enfim, região muito rica. Então, qual é o cenário? Sim, falta mão de obra. Por que falta mão de obra? A leitura que eu faço é que
Bom, primeiro, eu vejo que precisa dividir aí as responsabilidades. Tem parte que é mesmo governamental, né? Eu sou da área política, mas acabo dando um pitaco aqui. Mas precisa investir, né? Cursos técnicos. Eu me lembro quando eu fiz o ensino médio, tinha lá, acho que agora voltou, né? Que é o ensino técnico junto com o médio, né? Mas, assim, faltou essa capacitação, né, de formar jovem, como tinha o magistério. Me lembro, tem 2 irmãos que formaram com técnico de enfermagem na época, no Marilis, né? E tinha o técnico em contabilidade, magistério, né? Tinha o magistério, enfim. Então, muitos anos atrás, e aí eu posso dizer isso, né? Porque eu estou com uma idade que me Mais avançado. suporta isso, tinha oportunidade. Mas aí teve um momento que parou. Ok. Aí, a sorte que nossa região aqui também tem muitas instituições acadêmicas. Mas ainda falta profissionais. As empresas sofrem profissionais técnicos, mas aí também atingiu a mão de obra mais operacional, né? Que auxiliar de produção, assistente de produção. Tá faltando, né? Está faltando. Então, falta em todos os segmentos. Em todos os segmentos faltam pessoas para trabalhar. Então, tem muita coisa para ser feita. Eu imagino que tem que ser feita de várias mãos. Acho que precisa entrar na instituição pública, privada, porque eu vejo que a tendência é a dificuldade aumentar ainda mais. Que eu já ia emendar. Não é te pôr na fogueira, é uma pergunta. Você não acha que a cada geração está piorando? Porque na nossa geração, nós com 14 anos já estávamos trabalhando no mercado. Sim. E hoje, acho que com 14 anos, a pessoa nem, né, com 16 tem a carteira de trabalho. Hoje a pessoa está indo trabalhar com 20 anos. Eu acredito que vocês já pegaram pessoas com 18, 20 sem trabalhar, sem experiência. Então, bom, na nossa época, né, quando nós tínhamos 14 anos, eu falei 3 décadas atrás. No meu caso, 3 décadas, mais de 30 anos atrás. Bom, naquela época tinha mais dificuldade, né, Nilmar? Assim, não tinha tantas oportunidades. Olha só que interessante. Hoje há muito mais oportunidades do que naquela época. Oportunidades que eu digo, né, é carteira assinada, né? Eu me lembro que naquela época você não tinha tanta possibilidade de carteira assinada. E hoje sim, porque a partir dos 14 anos, né, segundo a legislação, as empresas já podem contratar desde que essa mão de obra, né, desses adolescentes, seja intermediado por alguma instituição. Então, a partir dos 14, carteira de trabalho pode ser assinada. Não tem oportunidade. Então, acho que há muitas portas abertas. Então, tem essa questão da dificuldade de contratar. O perfil, obviamente, dos profissionais mudaram, né? Hoje, eles selecionam muito mais, e aí eu sempre faço essa fala de que um tempo atrás, eu vou colocar aqui uns 15 anos, para ser mais assertivo, ou pelo menos tentar ser. Os profissionais, eles buscavam as empresas escolhiam. Então, você tinha, eu me lembro que tinha placas, né, que dizia, não estamos contratando, não insista. Não estamos contratando, não insista. E hoje, qual que é a realidade? A placa está fixa o ano inteiro lá. É fixa. Ao contrário, estamos contratando, deixe seu currículo. Né? De fato, tem empresas que nem tiram mais. Sim. Mas por quê? Porque hoje os profissionais também podem escolher, né, Nilmar, a empresa. Então a empresa escolhe o profissional, mas ele também está escolhendo. E nós já passamos, né, Stephanie, por isso. Quer dizer, o candidato, ele passou por entrevista em 3 empresas, então ele está escolhendo. Olha, pode ser que eu vá nessa, deixa eu comparar aqui os benefícios. Então, o que eu vejo que as empresas precisam, e algumas já estão fazendo, né? Estou aqui ensinando a receita de bolo, até porque cada empresa tem aí a sua realidade. Mas o que é importante pensar? O que a minha empresa está ofertando para ter esse profissional que eu quero? Inclusive, olha só, há uma ferramenta, até falando de produtividade, quem está nos acompanhando depois pode até me solicitar no direct, ela se chama Visão e Ambição. E são 12 perguntas que você responde para poder identificar o teu propósito, né, e o que você precisa fazer para alcançar as tuas metas. Então a pergunta é, o que você está fazendo para ter aquilo que você deseja? Aí trazendo para as empresas, porque a gente trabalha essa ferramenta profissional, mas para as empresas bom, eu quero
a empresa diz, eu quero um profissional dedicado e responsável, que queira crescer, que tem brilho nos olhos, que não vista só a camisa, vista... Tem até um ditado, me esqueci agora, que não é mais vestir a camisa. Enfim, me fugiu aqui agora. Mas aí eu preciso oferecer também. Ué, porque senão fica descompassado. Eu preciso também melhorar a minha condição para poder trazer o bom profissional, porque ele está exigente. Os melhores profissionais, eles estão no mercado de trabalho. E aí há um processo, Nilmar, dentro do recrutamento e seleção, e para quem me acompanha, né, que são especialistas aí, que se chama o hunting, né, e traduzindo é caça, né, que é você, de fato, caçar profissionais. Então, você aborda os profissionais, e isso vem aumentando muito. Por quê? Porque os bons profissionais estão trabalhando. Então, tem muitos especialistas que estão fazendo essa caça. Então, quer dizer, se você tem um profissional, tem gente olhando para ele. Cuidado! Ué, esses dias eu fui... Olha só que interessante. Eu fui numa rede de supermercado, e aí essa mulher está conversando e tal. E aí a caixa me disse o seguinte, falando sobre trabalho e tal. Ela disse, olha, o meu irmão, ele trabalhava numa empresa e o cliente foi nessa empresa, foi atendido pelo profissional e ele pediu, olha, você pode passar o teu contato? Eu gostaria de conversar com você depois. E aí esse cliente, ele entrou em contato e ofereceu, viu, eu gostei muito do seu atendimento. Você gostaria de ouvir uma proposta? Então esse é o cenário. O profissional, ele está olhando para diversas empresas, há profissionais que também estão olhando para esses profissionais, então o que a gente precisa fazer? Falando do empresário, né? Cuidar muito bem do seu profissional. Eu sempre digo isso, ó, cuide de quem está já com você. Olha, eu estou contratando 3 pessoas, legal, mas você tem quantos que trabalham com você? 5. Então cuide bem desses 5 para você mantê-los e aí sim, prepara a tua empresa para trazer os outros 3, que é preparar o jardim. Né, Sim, legal. Eu ia falar antes, mas agora você estava falando ali, eu olhei aqui uma frase muito bacana lá no teu Instagram, lá do Geraldo Rufino, né? Seja um bom humano. O mercado tem muita oportunidade nessa área e pouca concorrência. Sim. Bacana. Uma estatística do marketing diz que todas as profissões, é o Instituto Gallup que traz ela. Todas as profissões, apenas 5% dos profissionais se destacam. Vejam, estou fazendo uma crítica, tem um número lá, inclusive. Mas o que acontece? 5% porque são poucos. Os outros 95% são bons profissionais, mas o que se destacam são 5%. Então, eu acredito que essa frase do Rufino é o seguinte, viu? Faça o teu melhor e você vai ter sempre oportunidades. Então, eu diria o seguinte, já nós estamos falando para empresários e também para profissionais, né? Eu acho que a nossa meta, nosso objetivo, agora falando dentro do mundo do mercado de trabalho, é todos fazerem o seu melhor. Então a empresa faz o melhor para ter um ambiente saudável, que as pessoas se sintam bem. Não vai ser 100%, porque onde há pessoas, a gente não pode falar em exatidão. Mas pelo menos que ela possa entregar o melhor que ela tem condições de fazer. E o profissional é a mesma coisa. Seja um profissional que reclame da empresa. Enquanto você estiver lá, honre ela, faça o seu melhor por ela, né? Porque tem isso também, isso é importante. Precisa fazer as duas partes, fazer as duas partes, não sendo redundante, né? Fazer a sua parte. E aí é que a gente comece a melhorar. Uma outra coisa também, né, Marco, que eu acho muito importante, as empresas, muitas já começaram a fazer, inclusive eu atendo algumas empresas que eles já começaram a fazer isso, que é transformar a empresa em escola. Mas isso o profissional que tem que vir já pronto. Não existe. Como é isso? Bom, então eu preciso ter um técnico especialista nesse equipamento, por exemplo. Então tá, eu tenho 2 aqui que não entendem desse equipamento, mas são bons profissionais. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou promover esse desenvolvimento para que eles possam entender desse equipamento. Então, se precisar fazer um curso, etc. Porque buscar lá fora pode ser muito mais difícil. Ele já está aqui dentro. Estou dando um exemplo qualquer, né?
Mas o formar dentro de casa, então, contratar o adolescente aprendiz e dar oportunidade para ele, né, fazer uma boa contratação, incentivar ele a permanecer na empresa, o estagiário, o trainee, aquele que não tem experiência, mas tem vontade. Então, vai formando dentro de casa. Isso é até legal, porque você forma com a sua cultura, né, com o jeito de ser da própria empresa. Você molda. É isso. Você vai desenvolvendo dentro da cultura da própria empresa. Então, transformar a escola, melhor, a empresa em escola. Sem aquele pensamento de que, mas e se o profissional for embora? Ele vai embora de qualquer jeito, né? Então, pelo menos por um tempo ele vai permanecer na empresa e vai entregar o melhor. É isso. Olha, eu trabalhei numa empresa que, poxa, eu sou muito grato a eles. Foram 14 anos lá e eles me ajudaram com muitas formações. Mas enquanto eu estava lá, eu fiz o meu melhor, com muita gratidão pelo que eles me fizeram. Então vale muito a pena investir em formação também. Legal. É estratégia. Temos mais 2 tópicos aqui para a gente fechar. O tempo é curto, né? Se fosse para ficar falando. Uma palestra. Nós temos umas novidades aí, né? Que você vai falar mais, né? No vídeo, né? Claro. Vai ter umas coisas bacanas aí. Você poderia, então, nos dar, dentro de tudo isso que você falou, dicas básicas para quem nos acompanha? Isso vai ser até um corte depois, um vídeo. Tá bom. Para quem está se planejando. Por exemplo, eu gosto de anotar tudo. Ter uma agenda, o que eu vou fazer amanhã, tal dia eu tenho a entrevista tal, preciso fazer meu treinamento. Isso seria uma dica importante, que acho que tem pessoas que não anotam, começa o dia, terminou, não sabe o que fez e não está registrado. Legal, Neymar. E aí pode gerar o sentimento de que parece que o dia não fiz se nada, produziu nada, não né? fiz nada. Neymar, acho que você já deu aí parte das dicas. O anotar, né? Isso tem a ver com planejamento. Bom, eu vou só voltar um pouquinho atrás. Então, primeiro, por que vai fazer? Cada pessoa pode entender o que é melhor. Tem pessoas que fazem planejamento para o ano todo, tem alguns que fazem no primeiro semestre, depois renova para o final do ano. Acho que aí não importa, veja o que faz sentido para você. Planejamento você consegue fazer até num papel que vem da padaria, para você escrever. Por que escrever é importante? Há muitas pesquisas que mostram, quando você fala, verbaliza e escreve, você acaba fixando muito mais aquilo que você deseja que aconteça. E aí, eu acredito muito também na questão da energia, de você projetar lá para o futuro que você deseja. Pessoal, quando eu falo energia, não estou falando de qualquer energia. Você pode até colocar como fé, qualquer outra coisa, mas é algo que vai te ajudar a alcançar. Então, anotar. Janeiro, o que vai acontecer? É por mês, né? Então, vamos lá. Eu preciso poupar mais. Estou gastando demais. Então, legal. Quanto que você vai poupar? Primeiro é isso. E para quê? Para o final do ano fazer uma viagem. Então, legal. Então, todo mês, R$50 eu vou direcionar para uma reserva. Tá? Então, anotar, colocar data, isso é importante. Mas até o final do ano eu vou conseguir. Coloque uma data para você ter uma referência. O que vai te mostrar que você está conseguindo alcançar aquele objetivo? Né? E aqui a gente até poderia falar de uma ferramenta, talvez um outro podcast, mas para quem acompanha, que é a ferramenta Smart, né? Porque ela resume, né, aquilo que você quer e sabe o que é interessante? Ela não deixa você abrir brecha. Então, o anotar é importante, estabelecer data. Uma outra estratégia envolva as pessoas que você confia daquela meta, para elas te ajudarem e te cobrar. Então, por exemplo, Neymar, você é muito meu amigo, Neymar, esse ano eu preciso poupar mais. Então, você que me acompanha, você me ajuda, você me cobra. Né? A cada tempo que nós nos encontrarmos, você me pergunta como está. Então, não é um chato de galocha no pé, mas é alguém que te ajuda, que te lembre, né, sobre aquele objetivo. Então, envolva pessoas. O ambiente, já comentei, isso é importante. Então, anotar, estabelecer uma data, colocar componentes que mostrem que você está alcançando. Né? Então, por exemplo, eu vou poupar o ano todo. Quanto você quer poupar até junho? Até junho, R$500. Então, chegou em junho, você olhou lá, dia 1º de junho.
Consegui R$ 550. Legal, tá dando certo. Então eu vou continuar poupando. Vamos lá, Nilmar. Algo que eu também faço. Estou colocando aqui mensal. Aí você pode fazer também, separe em pequenas metas. Então, se você quer poupar, coloquei R$ 50, né, por mês, então, durante a semana, você pode pensar assim, bom, então essa semana eu vou economizar um pouco, porque esses R$ 50 precisa sair de algum lugar. Ou, só tem duas formas, ou você ganha mais ou você economiza. Né? Até tem outros casos, mas com certeza não é o que a gente vai trazer aqui. Né? Para nós é ganhar mais, é você ter uma fonte maior, você economizar. Então, você separa isso em pequenas metas, quebra em pequenas metas, né? Olha, uma coisa importante também, Neymar, porque meta pode ser tanto para você ganhar ou quanto para você evitar. Por exemplo, se eu quero deixar, eu não sou nutricionista, mas tá me vendo coisas mais simples aqui. Deixar de tomar refrigerante. Eu tenho dificuldade em evitar o refrigerante. Então não compre, não leve para casa. Afaste ele, dificulte, né? Porque uma das questões é essa. E aquilo que você quer, ao contrário, aproxima ele. Então, se eu Legal. quero economizar, então deixa eu ler algo sobre finanças. Pô, YouTube, nossa, milhares de vídeos no YouTube. Deixa eu ter mais informações sobre como economizar. Então, aproxima de você pessoas, informações que te levem. E aquilo que você quer deixar, porque meta também, como disse, deixar, afaste de você. Dificulte, né? Até que você tenha condição de, por exemplo, de comprar um refrigerante e dizer, não, eu não vou tomar, se alguém aqui quiser, mas eu não vou tomar. Mas até chegar a esse ponto, afaste. Entendi. Vamos ver. É isso. Acho que, na verdade, daria muito dicas mais básicas. Pronto. Nilmar, agenda. Agenda é importante também. Eu tenho. Eu fui na livraria hoje e a moça, eu perguntei, tem agenda? E aí ela disse, tem aqui. Mas eu ia pegar de ganancioso, porque na verdade eu tenho vários cadernos, aí eu uso muito digital, né? Porque daí eu posso abrir em qualquer lugar. Então anotar também é importante, uma agenda para quem trabalha fora, quem trabalha com vários compromissos, né? Sim. E última dica importante, simples, mas potencializa. Ao final do dia, antes de dormir, você faz as suas orações, faça um resumo do dia e planeje mentalmente o dia seguinte. E aí você vai avançando. Aí no domingo você pensa na semana seguinte, aí daqui a pouco, no final do mês, você pensa do mês seguinte e vai avançando. Criando esse mindset de sempre estar reavaliando o que você falou do que aconteceu e do que ainda vai acontecer. Porque daí você vai corrigindo. Sim. Né? Aí você não chega no final do ano e diz, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, poxa vida. Né? Eu não me disciplinei, acabei fazendo. Não produzir. Legal. Para a gente fechar aqui, eu acho uma coisa muito interessante que eu estava lendo sobre você lá no seu Instagram. Você tem a sua história de 20 anos, você começou sozinho, hoje tem a sua equipe e você vai às empresas prestar a consultoria, posso dizer assim? Sim. Como que é para você treinar treinadores e treinar as pessoas que estão ao seu lado para treinar outras? Já passou pela sua cabeça isso? Como que você dá conta disso? Porque hoje o que você falou aqui são coisas básicas, mas você é muito mais aprofundado no assunto. Então, Neymar, eu tenho que parar para pensar. Treinar treinadores. Quando você disse assim, você para pensar nisso, na verdade não. Tem um teste, né, que é comportamental, que chama DISC. É um veio dos Estados Unidos que identifica o perfil de resumidamente, 4 perfis. Um que é voltado para execução, tarefa, o outro que é de relacionamento, né? Um outro que é de planejamento, um outro que é de conformidade, né? Mais sistêmico. O meu, ele vem com executor e hoje ele está planejador, mas o natural é executor e pessoas. Então eu gosto de fazer muitas tarefas, né, o meu perfil, e de estar com pessoas. Agora ele está planejador porque eu tive que ir para essa área do planejamento. Então, assim, em 2018, resumidamente, eu trabalhava sozinho. Mas aí eu sempre entendi, e meu pai
ele me trouxe isso, porque eu morei no sítio até os 12 anos, e nós sempre, o meu pai sempre, ele arrendava terras. E aí, uma parte do resultado, né, da lavoura, ele obviamente repassava para o dono da terra. Então, tinha que se economizar. E uma forma para se economizar é trocar dia de serviço. Então, tá, vou colher o milho. Então, você ia até o vizinho e dizer, olha, vocês podem me ajudar, e quando vocês forem colher de vocês, aí eu ajudo vocês. Então, eu fui vendo que é assim que você potencializa os resultados, é fazendo troca. Então, em 2018, eu entendi, se eu queria crescer, eu precisava de pessoas. E aí eu fui convidando, e então nós tivemos, o primeiro convite foi para a Patrícia, trabalhou comigo, ainda no CLT, depois veio a Stephanie, que está aqui nos acompanhando, e depois Débora, que é de Umuarama, que é na Reis. Eu tenho que ir aos poucos aqui para não pular a ordem. Mas aí a Rosineia, Kelly e aí esse ano a Fátima. Então nós somos em seis, e eu e mais um assunto. Então, agora, 8. Então, a minha rotina é o seguinte, Nilmar. Não sei como é. Ela vai acontecendo. Mas, olha só, quando você fala de pessoas, cada um tem a sua característica. Cada um contribui de uma forma. Acho que essa é que é a riqueza, né? Eu sou só um intermediador. Então, tem empresas que precisam de ajuda, de apoio com as pessoas. Então, eu vou até essas empresas, converso com gestores, entendo. E aí eu vou, em cada uma dessas parceiras, entender como cada uma pode contribuir com esse cliente. E aí eu vou fazendo essa ponte. Mas são elas com os talentos. E tem algo que eu acredito muito. Tudo isso isso não tem a ver com religião, mas tem muito da mão de um superior, né? Porque as coisas que acontecem com a gente é extraordinário. Bom, quem conhece a minha história sabe. Então, eu já entendi isso. Depois de um tempo, eu entendi que não sou eu. Vou para treinamento uma manhã, eu sei que não vai ser eu que vai estar lá. Eu sei que tem alguém que me usa para falar alguma coisa, que tem uma palavra. Eu sou um instrumento. Por isso que eu brinquei para você, que na verdade eu não sei, porque as coisas vão acontecendo. Eu tenho que me planejar, porque senão não dou conta, né, das tarefas. Mas é muito Deus que vai me ajudando, direcionando, né? E aí, E mais as pessoas que estão ao seu lado também. com toda certeza, porque eu só vou direcionando, elas vão realizando. E aí nós vamos somando forças. Que é isso, é somar força. O teu podcast é isso, eu entendo. Porque quando você traz alguém aqui para conversar, que é uma conversa, e você prepara tudo, e assim como você fez, né, dedicar tempo para olhar um pouquinho lá, né, os meus materiais, pode ter certeza que alguém vai ser atingido por alguém, as pessoas que vierem aqui, pelo que você fala. Eu acho que, resumidamente, gestão de pessoas que a gente faz, eu vou trazer sem a gente ensaiar, mas tu falou conexão. A vida o mundo é conexão. A vida é conexão. A natureza já ensina isso, né? Você veja, é só olhar para a natureza que você já entende muita coisa, né? Só precisa. Você falou dessa força maior, eu acredito que nós estamos aonde temos que estar com as pessoas e no lugar que temos que estar. É isso mesmo. Acredito realmente nisso. Se nós estamos aqui é por um propósito nosso e teríamos que estar aqui. Por isso, meu Marco, que eu nem, assim, ó, já passou essa minha fase. Alguns falam, Ronaldo, como você é tranquilo? Viu? É claro. É lógico, né? Bem sempre. Quando eu corro, eu resolvo meus problemas sozinho, né? Mas tudo tem um motivo, né? Ah, não deu certo. Viu? E o que você pode fazer para dar certo? Não fica lutando contra. Isso. Ok, você fez o teu melhor. Vamos lá. Você não pode repetir. Vamos lá, melhorar. Mas tudo. Legal. Obrigado por ter vindo aqui. Teremos outras oportunidades. Já deu uma hora? Eu não sei, mas passaria fácil se fosse para falar. Obrigado, meu amigo. Tudo de bom. Deus abençoe você e sua equipe neste ano de 2024. Amém. Mar, então, feliz 2024, né? Que nós possamos fazer dele melhor, né? Nossas vidas até então, porque aí 25 vai ser melhor, melhor, melhor. E sucesso, parabéns pelo trabalho, prosa, cast, mais pessoas sejam alcançadas aí. Sucesso para nós. Valeu.
Pessoal, estamos encerrando o primeiro episódio do Prosa 2024. Espero que tenham gostado desse tema. Curta e compartilhe o vídeo nas redes sociais. E até semana que vem com o próximo Prosa. Valeu, obrigado, até mais, tchau, tchau.